programa Primeiro Escalão irá discutir hoje um tema muito querido e consumido por todos os brasileiros, o sorvete. Para conversar sobre esse tema, eu convidei o empresário Eduardo Weisberg, presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes, a ABIS. O Eduardo criou essa entidade, a ABIS, em 2002, com o objetivo de unificar o universo sorveteiro, unificar os empresários do setor e, a partir daí, elaborar uma política de crescimento para o setor, para o universo de sorvetes, do ponto de vista econômico, social, etc. Para conversar com o Eduardo Weisberg nessa entrevista, eu convidei o jornalista Carlos Cavalcante, jornalista com vasta experiência, com bagagem enorme, passou por diversas emissoras de televisão, Rede Bandeirantes, onde atuou no jornalismo esportivo, no SBT, trabalhou com o Gugu Liberato, participou do programa aqui agora, e na Rede Record, mais recentemente, onde fez o programa Patrulha do Consumidor. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Cavalcante, por atender o nosso convite. Eduardo, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando para você o seguinte: qual é o tamanho do universo sorveteiro no Brasil, esse setor, o mercado de sorvetes, qual é o movimento ano em termos de receita, de faturamento do mercado de sorvetes, o número de empresas ativas e a empregabilidade do setor? Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, Caetano, e um prazer conhecer também o Carlos. É um universo que o brasileiro ainda não enxerga, mas só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 10 mil empresas no Brasil. Aí todo mundo fala, nossa, é muito. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Se cada município tiver 2 sorveterias, já deu mais de 11 mil estabelecimentos. Então, quando a gente fala 10 mil, a gente ainda está abaixo do que realmente seria esse segmento. Nós faturamos, em média, uns 13 bilhões de reais ano. Tá? Mesmo agora, nessa pandemia, houve uma queda em termos de faturamento, mas depois uma retomada, e isso ajudou bastante. Nós geramos mais de 100 mil empregos diretos, 200 mil indiretos, e 92% das nossas empresas são micro e pequenas. Ou seja, 92%? 92%. A grande maioria é familiar. Tá? Nosso consumo per capita é de 5 litros ano. Nós consumimos aproximadamente mais de 1 bilhão de litros ano. Tá? Se você pegar esse bilhão de litros e dividir por 200 milhões de habitantes, dá esses 5 litros. Agora, se a gente comparar o Brasil com a Europa, eles consomem 3 vezes mais do que a gente. Se a gente comparar o Brasil, em termos de consumo, com nossos vizinhos, Argentina e Chile, eles consomem o dobro do Brasil. Só que esses países que eu acabo de mencionar, Argentina é inverno rigoroso, Chile inverno rigoroso, Europa inverno rigoroso, e mesmo assim eles consomem muito mais do que a gente. Qual é o problema no Brasil? É cultural. O pessoal não enxerga o sorvete como um alimento. E o grande trabalho que a gente tem feito desde o início da entidade é esse trabalho não de convencimento, mas sim de demonstrar que o sorvete alimento é rico em proteínas, vitaminas. Bater essa tecla, né? Faz bem para a saúde. Sorvete faz. E você não vê ninguém chorando tomando sorvete. Sabe? Todo mundo está feliz, traz bem-estar. Outro dia eu vi uma criança chorando, porque a mamãe não deu o segundo sorvete. Tá? Então, é o único jeito de ter choro. Mas, normalmente, todo mundo tem prazer de tomar o sorvete. Tá? E tem aqueles tabus e paradigmas. Sorvete engorda. Se o sorvete engordasse, nós tínhamos que consumir muito mais sorvete. Então, vocês podem reparar que nós temos um consumo baixo, e não é o sorvete que está gerando o pessoal ficar um pouco mais obeso. Tá? E sim, o sedentarismo, os costumes que o brasileiro tem, tá? Algumas bebidas... Antes de passar a palavra para o Cavalcante, o que a BIS está fazendo para ampliar o espectro desse consumo 5 litros per capita ano? O que você está fazendo à frente da BIS para o que nós criamos, o consumidor? Nós criamos a entidade, não fui só eu, foi uma diretoria, foi criada em 2002, e a primeira atitude, a primeira ideia que tivemos foi criar o Dia Nacional do Sorvete, que é o dia que a gente comunica o setor
o início da temporada, o início da primavera, e podemos conversar com a área jornalística para a gente expor o que é o sorvete, os benefícios que esse sorvete traz. E hoje, inclusive, a gente vê o sorvete como, além de alimento, ele pode ser veículo, tá? Para nutrição, veículo para produtos funcionais, veículos para tratamento de câncer, tá? Então, está tendo esse tipo de trabalho, esse tipo de nichos, e a gente está conseguindo aumentar. Nós estamos consumindo mais do que os 5 litros, só que veio a pandemia, e 92% das micro e pequenas empresas, a grande maioria era sorveteria e gelateria, que foram simplesmente fechados durante 4, 5 meses. E isso fez com que a área de food service tivesse uma queda bem Vamos falar sobre isso grande. também, Eduardo, ao longo da entrevista. Cavalcante, mas outra coisa que a gente tem feito é comunicar, conversar com o consumidor. E hoje, principalmente com o novo consumidor. O novo consumidor, ele é bem diferente do que um consumidor de 2 anos atrás. Então, a gente tem que se adaptar. E quando começou a pandemia, nada podia ser feito, nada. Não pode isso, não pode aquilo. A gente aproveitou o mote e nós criamos o movimento ou campanha Sorvete Pode. Então, as pessoas estavam em casa, enclausuradas ou trabalhando em home office, e começou a ter um consumo maior em termos de sorvete na residência. E esse foi um trabalho que a gente fez com posts, com as redes sociais, comunicando e mostrando os benefícios do sorvete. Carlos Cavalcante, por gentileza. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação nesse programa, que hoje aí é um programa primeiro escalão, meu amigo Caetano Bedak apresentando. A oportunidade também de conhecer o Eduardo Weisberg. Não nos conhecemos pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade, porque, na verdade, o sorvete é aquilo que todo brasileiro tem como recordação da sua infância, tem como recordação da sua juventude. Numa idade mais avançada, todas as pessoas também gostam de sorvete. E os internautas, né? O TV é uma emissora aí pela qual eu tenho um carinho muito grande, então externo meu carinho a todos vocês. Bom, eu acredito o seguinte: hoje a política do presidente tem sido, pelo que ele colocou, a Associação Brasileira de Indústrias e do Setor de Sorvetes, tem tido também uma preocupação muito grande com a colocação ou com a implementação de políticas para desenvolvimento de regiões onde o sorvete tem o seu regionalismo. Eu gostaria que o presidente dissesse, por exemplo, na Bahia você tem o sorvete do Cupuaçu, você tem alguns sorvetes tradicionais, você tem sorvetes. Como é que funciona essa indústria que tem um faturamento espetacular aí de bilhões hoje no Brasil? Te agradeço realmente essa pergunta. Só para vocês terem uma ideia, em 2009, nós fizemos um trabalho como entidade, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e a GTZ, que é o Organismo de Cooperação Técnica Alemã, onde a gente tentou fazer um trabalho com os agricultores familiares para eles serem capacitados, treinados e que pudessem ser nossos fornecedores de matéria-prima. Então, era uma maneira de trabalharmos socialmente, de comunicar e do brasileiro entender o que são esses sorvetes, tá? Os benefícios que eles trazem. Tem uns antioxidantes, tem outros com muita vitamina C, enfim, eles são funcionais. A gente queria fazer esse trabalho e trazer esse agricultor familiar para ter sua agroindústria, sua pequena agroindústria, se juntarem em cooperativas e poderem fornecer esses produtos para a gente. Eu sempre falo, o sorvete de morango, ele tem que ter sabor de morango e cor de morango. O morango que eu vou comprar não precisa ser aquele morango de bolo. Ele tem que ser um morango com sabor e cor. Então, o pessoal, ao invés de perder dinheiro com aquele morango amassado, tá, ele poderia trabalhar bastante com o nosso segmento. A gente tentou fazer isso em 2009, mas, infelizmente, depois, mudanças de governo, todas as boas ideias vão se perdendo no meio do caminho. Mas eu quero realmente trabalhar isso, e principalmente agora, uma das minhas ideias é trabalharmos com o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos próprios municípios. Todos os municípios têm seus agricultores familiares. Por que não eles fornecerem esses produtos para a gente produzir sorvete, alimentar as crianças
nutrir as crianças, porque a gente pode adicionar ferro, cálcio, vitaminas no próprio sorvete. Eles com certeza vão querer consumir. Não vai ter guerra de sorvete dentro da aula, pelo contrário, cada um vai querer roubar o sorvete do outro, tá? Porque todo mundo ama esse produto. Então, é nesse sentido que a gente quer trabalhar. Eu não vejo a hora de que o pessoal do Sul, Sudeste, conheça todas as frutas do Norte e Nordeste e vice-versa. Sabe? O próprio brasileiro não dá valor aos biomas. As frutas típicas, né? Não dá valor. Nós temos mais de 3.000 tipos de frutas no Brasil. Tá? Só de banana, quantos tipos de banana tem? Banana da terra, banana nanica, banana, sei lá o quê. São vários. A laranja também, são vários tipos de frutas que a gente tem. Então, é nesse sentido que eu quero trabalhar. Sabe? Trazer esse pequeno agricultor, trazer esse pequeno sorveteiro para trabalhar em conjunto. A nossa filosofia sempre foi de trabalharmos colaborativamente. Ou seja, todo mundo unido em prol do produto. Eduardo, o mundo esportivo está em plena ebulição. Tivemos uma Olimpíada agora, os Jogos Olímpicos no Japão, futebol, Copa América, etc, etc. Eu sei que a BIS para as Olimpíadas. Para as Olimpíadas. A BIS, e o Carlos Cavalcante foi um atleta, antes de ser jornalista, foi um atleta militante, profissional. A BIS tem um projeto de nutrição esportiva. Qual é o estágio desse projeto? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto de nutrição esportiva para atletas. Em 2017, a gente fez um trabalho, começamos esse trabalho, e nós criamos o nosso congresso, que é o CLASH, Congresso Latino-Americano de Sorvetes e Helados. E dentro do congresso, a gente desenvolveu 3 tipos de produtos com as frutas dos biomas brasileiros, uvaia, cambuci e graviola. Foram 3 tipos de produtos diferenciados e que a gente trabalhou essa parte nutricional, essa parte para os esportistas. Tá? E fizemos um trabalho em conjunto com o próprio SESI, aqui de São Paulo, que foi o pessoal de vôlei, de natação e de polo aquático. Então, foi muito bem aceito esse produto. Obviamente, ele fica um pouco mais caro, mas nenhuma empresa se interessou. A BIS não é uma empresa... Chegou a pandemia, né? A pandemia deve ter atrapalhado um pouco. A pandemia atrapalhou muitos projetos que a gente tinha, né? E esse foi um dos principais que a gente perdeu, mas a gente não esqueceu. Estamos aguardando a poeira baixar e a economia continuar, porque está todo mundo ávido. O consumidor é outro consumidor, como eu falei para vocês, e nós temos que trabalhar por eles e para eles. Agora, presidente, nós temos acompanhado aí várias oscilações dentro da economia brasileira. Isso é uma realidade não somente no Brasil, mas uma realidade mundial, né? E eu me recordo com muito carinho da minha fase inicial, a minha infância em São Bernardo do Campo, onde eu, além de trabalhar como engraxate, trabalhar como jornaleiro, fazer pequenos serviços, eu tive o privilégio de ser sorveteiro. Eu comecei minha carreira como sorveteiro. Olha, eu não sabia disso. Eu não sabia, foi uma novidade. Pois é. Eu fui sorveteiro. Então, eu tive orgulho de andava primeiro com a caixinha de sorvete, colocava lá 150 sorvetes, que é aquele sorvete de palito, e saía para vender, e no final do dia vendi. Depois comecei a vender sorvete também nos carrinhos e tudo mais. E a gente percebe que o sorvete ele tem muito do romantismo, né? Porque às vezes o casal se aproxima, ele está com pouco dinheiro no bolso, ele está com a namorada, mas ele tem um dinheirinho para tomar o sorvete. Né? Então, à medida que você está vendendo o sorvete, você vai ouvindo as histórias das pessoas. As pessoas contam histórias. Ele fala, olha, eu te amo muito, que eu posso te oferecer hoje esse sorvete, mas no futuro eu quero te oferecer o meu coração, quero me casar com você. Às vezes o pai ali chega para o filho e fala, filho, você não sabe quão importante é eu poder dar esse sorvete para você, para a gente compartilhar. O dia que você for idoso, você vai lembrar que eu, seu pai, nesse jardim, te ofereci um sorvete. Muitas vezes você está num lugar, as pessoas estão sentadas ali, você chega e oferece sorvete para várias pessoas e um tem o carinho de pagar o sorvete para o outro. Então, acho que a gente pode pensar também na possibilidade de escrever um livro sobre a história do sorvete, por que não? Seria interessante, sim. Inclusive, falando de livro, o ano que vem a entidade faz 20 anos. E já estamos desenvolvendo o livro dos 20 anos da entidade.
E com certeza vai ter, e você vai ser um dos entrevistados para poder falar sobre essa tua experiência. Foi bom? Bom saber. Olha, interessante. Estarás dentro do nosso livro, com certeza. Vai ser uma honra, pode ter certeza. Segue, Caetano. Olha a sua experiência, Cavalcante, em inúmeras viagens que você fez pelo mundo. Eu gostaria que você, a partir da sua experiência, indagasse o Eduardo Weisberg sobre o universo dos sorvetes no mundo, cotejando com o Brasil. Você viajou por 90 países, se não me engano. Qual é a sua experiência com o sorvete nessas viagens e traduzindo em perguntas para o Eduardo? Bom, eu acredito o seguinte, quando você viaja, principalmente para países aqui na América do Sul, por exemplo, a Argentina é muito conhecida pela qualidade do sorvete. O sorvete argentino é muito bom. O sorvete argentino, o sorvete Peru também são sorvetes diferenciados. Então, cada lugar onde você viaja, você procura degustar um pouco. Ou eu tomo um vinho, não tomo tanto, porque eu pratico esporte, mas o sorvete sempre faz parte de uma sobremesa, ou sempre faz parte de um dia mais ensolarado e tudo mais. O sorvete, em qualquer país do mundo, ele tem as suas peculiaridades. Você vai para Israel, tem um tipo de sorvete israelense, como tem a comida israelense, a comida kosher, etc. Mas eu acredito que o nosso sorvete brasileiro, dadas as nossas dimensões territoriais e continentais, ele é um sorvete com muito mais atrativos. Você pega, por exemplo, um sorvete de graviola, ele tem uma qualidade excepcional. Você pega um sorvete de cupuaçu, você pega um sorvete de coco, você pega um sorvete de nata. Então, o Brasil tem uma quantidade enorme, uma gama gigantesca. Então, eu acho assim que quando você conhece um pouco mais, e vou ser sincero com você, eu acredito que nem o presidente conheça todos os sabores de sorvete. Com certeza não. Não conhece, entendeu? Cada hora tem um sorvete diferente. Então, o que eu acho que é bom, Caetano, a gente trazer para essa discussão, para essa conversa, essa versatilidade, o que a entidade vai fazer para que a gente possa conhecer mais o sorvete, para que a gente possa mergulhar mais no sorvete brasileiro, possa ter uma condição de desenvolver mais o paladar, que esse sorvete chegue às pessoas mais humildes também, né? Porque hoje em dia você vai no shopping gastar R$19,50 em 3 bolinhas de sorvete, também não está dando, meu amigo, porque essa crise aí, vai me desculpar, mas não está dando. Então, acho que a gente tem que buscar soluções também para trazer o sorvete para as pessoas mais humildes. Você hoje não vê mais sorvete na rua, você não vê mais a pessoa vendendo carrinho, você não vê mais o palito. Então, acho que a gente tem que trazer soluções também mais simples, e o presidente já deve ter pensado nisso, para que as pessoas pequenas, as pequenas sorveterias, sejam incentivadas a produzirem com uma qualidade melhor. Como o presidente disse no início da entrevista, 92%, 93% do universo é formado por micro e pequenas empresas. Olha que a palavra é sua, Eduardo, por gentileza. Tá bom. Só para vocês saberem, em primeira mão, a gente ainda está conversando, mas nós estamos desenvolvendo um projeto junto com o SEBRAE Nacional, tá, para treinar, capacitar os micro e pequenos empresários nessa área, com foco final na exportação. Ou seja, irmos preparando o pessoal. Tá? Nós temos diversos tipos de sorvete para diversos tipos de classes sociais. Isso aí a gente tem esse leque. Esse leque já existe. Inclusive, quando a economia estava muito boa, as classes C e D estiveram conosco. Tá? Foi até 2014. Aí depois, a gente já sabe o que aconteceu economicamente no país, mas nós tivemos um grande crescimento em termos de volume de consumo. Não faltava matéria-prima, a inflação estava baixa. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia com preços abusivos em termos de matérias-primas faltando, e quando aparecem, então, 2 ou 3 vezes mais caras do que o ano passado. Então, é um setor também que está sofrendo muito, tá? Mas existe sorvete para todas as classes sociais, podem ter certeza disso. E esse trabalho que estamos conversando com o SEBRAE Nacional, vamos envolver outras entidades de renome, que a gente prefere, depois que assinarmos o termo, a gente poder divulgar. Mas serão entidades bem conhecidas do brasileiro, que vamos trabalhar em conjunto em prol do setor, no Brasil inteiro. Ótimo. Trazendo o agricultor familiar, trazendo o pequeno agricultor, trazendo o pequeno sorveteiro. A gente, como empresário, tá? Eu enxergo assim, nós temos que defender o nosso segmento. Não precisamos de governo A, B, C ou D. Nós que temos que trabalhar nesse sentido. O próprio empresário.
do próprio empresário. Nos deixem trabalhar, tá? E parem de cobrar tantos impostos. Então, para vocês terem uma ideia, o sorvete tem impostos elevadíssimos. A gente tem discutido, chegamos nos secretários da Fazenda, conversamos, eles entendem tudo, mas é difícil você baixar os impostos, né, no país. Você paga, inclusive, impostos indevidos. Quais são esses impostos, presidente? Não são indevidos, tá? Porque existem, mas nós temos a substituição tributária. Ou seja, o sorveteiro vende o sorvete, paga o imposto antecipadamente do que o seu cliente vai lucrar. E se o cliente não nos paga, tá, ou atrasa, a gente colocou dinheiro na frente. Então, a nossa indústria de sorvetes virou agente arrecadador de governo. Ou seja, além de tudo, temos que nos preocupar com isso. Sua voz fugiu, agente arrecadador do quê, presidente? Agente arrecadador do próprio governo, porque você antecipa os impostos e depois você, empresário, paga para o governo. Tá? E se você não pagar, foi apropriação indébita. Sabe? Então, você vai preso. Ou seja, é uma situação... Né? A time inteira está assim. E é muito difícil. Então, ultimamente, Eduardo, fique tranquilo que vai ter a reforma tributária. Desde que eu moro neste país, são 30 e tantos anos que eu escuto a mesma história. Vai ter esse trabalho de mudança financeira, vamos trabalhar a reforma administrativa. Quantos anos vocês, jornalistas, estão ouvindo isso? E nada acontece. E quando acontece, piora, não melhora. Tá? Eu entendo que o momento é crítico para os governos, falta dinheiro para todo mundo. Mas, se a indústria quebrar, se vocês olharem, ultimamente a indústria tem caído o percentual do PIB. Está caído muito, certo? Só que quem é que gera emprego? É o micro e pequeno empresário, e não está se dando esse devido valor. Tá? Então, a gente está sendo estrangulado. Então, por isso que eu falo, nos deixem trabalhar. Tá? Então, é um trabalho de formiguinha que a gente tem, a gente não desiste, a gente vai no governo, não estamos pedindo benesses nenhuma, simplesmente que nos enxerguem como um alimento, tá? Porque eles, inclusive, temos IPI, temos ICMS, substituição tributária, PIS, COFINS, tudo que vocês possam imaginar de impostos, o setor de sorvetes tem. Outra coisa... Pois não, pode continuar. As maiores matérias-primas nossas de consumo são leite, açúcar, tá? Frutas, todas elas com 7% de ICMS de crédito. As frutas, 4,32%, se não me engano. Só que a gente é obrigado a vender com 18% de ICMS. Então, aquela benesse do leite ser mais barato, por causa da queda do imposto, a gente perde na hora da venda. Então, a gente é penalizado de tudo para todo lugar. Tá? Então, se a gente pudesse ter um preço justo, mais baixo, por causa dos impostos, a gente venderia mais, geraria mais emprego, geraria mais renda, enfim, tudo isso. Sabe? A gente levaria o país para frente. Não só o meu segmento que está com esse problema. A grande maioria do segmento de alimentos está dessa forma. Desculpe interromper. Não, mas tranquilo. Bom, presidente, é claro que o senhor já deve estar bem adiantado em relação a essas questões aí, deve estar conversando com o governo federal, mas a gente tem também um movimento salutar. O sorvete pode. Isso. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do sorvete pode. Podemos tomar sorvete à vontade? Podemos. O sorvete é calórico, mas é altamente nutritivo. Isso, deixa eu comentar. Que nem eu falei para vocês, na época da pandemia, nada podia. Então, a gente criou o mote, pode não poder nada, mas sorvete pode. Tá? Então, com isso, o que a gente fez? Um trabalho de posts para chegarmos através das nossas redes sociais e através das redes sociais dos sorveteiros que aderiram ao projeto, tá? Para chegarmos ao consumidor final, mostrar para ele que sorvete alimenta, é nutritivo, faz bem para a saúde,
tem vários tipos de sorvete, dos biomas, sorvetes nutricionais com fibras. Enfim, nós temos um leque enorme, tá, de sorvete. Inclusive, todo mundo fala de vegano hoje. O picolé de limão sempre foi vegano, tá? Só que nunca foi chamado de vegano, tá? Então, sorvete de morango, base água, é vegano. Então, nosso segmento sempre esteve à frente do mundo, tá? Então, o que a gente tem feito com esse projeto do sorvete Pod tem dado resultado. A gente está chegando no consumidor final. Obviamente, tem um custo, mas o que a gente quer trabalhar? De forma colaborativa com um segmento. Pode ser associado, pode não ser associado. O que a gente quer é a união de todos pelo bem de todos. Tá? Se a gente tem que fazer o bolo crescer. Tá? Então, eu falo, a gente tem que ter mais consumidores consumindo. Aí, depois, cada empresário terá a sua parte comercial. Vai atrás do novo mercado. Mas o que a gente incentiva é isso. Vamos fazer crescer o bolo. O senhor duas vezes falou que hoje, presidente, tem um novo consumidor, existe um novo consumidor no mercado. Qual é o perfil predominante do consumidor de sorvete hoje em dia? Como é que o senhor define? Primeira coisa que a gente sentiu foi eles querem segurança nos alimentos, coisa que não se falava antigamente. Só para vocês terem uma ideia, em 2004, nós já lançamos o padrão de identidade e qualidade na época do sorvete e também o nosso sistema BIS de qualidade. Tá? A gente lançou um selo, tá, para trabalharmos com o consumidor, para o consumidor entender que aquela empresa estava bem apta para a parte de segurança de alimentos. Só que, na época, as redes sociais ainda eram poucas, a gente não entendia muito bem toda essa parte de comunicação via internet, e hoje a gente não, hoje nós temos condições de chegar nesse consumidor. Então, a gente quer mostrar para eles isso. E no projeto que eu falei do Sebrae, consta a parte também de segurança de alimentos para os empresários, tá? Porque muito empresário não sabe o que fazer, como fazer, acha que é caro. Só que na hora que você faz um grupo de empresas, tudo começa a ficar mais em conta. Tá? Então, a ideia nossa é ter o incentivo monetário de algumas entidades, tá? E um percentual pequeno para o empresário, para ele poder se adaptar, se adequar e poder continuar vivo, crescendo e evoluindo. Então, a gente sente isso, a gente sente que o consumidor hoje quer uma coisa mais natural. Tá? Não é a grande maioria, gente. Nós estamos trabalhando vários nichos. Então, as pessoas têm que enxergar esse nicho. Quando eu falo também de mudança de consumidor, hoje nós temos vários tipos de... vocês lembram da pirâmide etária do Brasil? Não era uma pirâmide, um triângulo? Tá? A base, as crianças era bem grande a base, e os idosos lá em cima pequenininho. Hoje, mudou completamente. Hoje, você pega a pirâmide, que não é mais pirâmide, e você olha para ela, parece uma garrafa de refrigerante vermelho e branco. Não vou falar o nome, tá? Mas a parte de crianças está diminuindo, o número de crianças diminuindo, e a parte da média idade, de 40 para cima, que aqui está engrossando. E esse engrossamento ele vai continuar evoluindo. Então, daqui a pouco nós vamos ter um cilindro, e não uma pirâmide. Tá? E talvez um tipo de um copo de martini, que vai abrindo assim. Porque a gente vai crescendo, nós estamos tendo mais... a nossa faixa etária continua evoluindo cada vez mais, não se morre como antigamente, a não ser a pandemia, mas a gente está tendo uma sobrevida, vamos chamar assim, bem forte. Então, o que eu falo para o nosso segmento é comecem a olhar o idoso. O idoso é o nosso mercado de futuro. E o idoso precisa não de vitamina de ferro, tá? Mas ele precisa de cálcio. Ele precisa de outros componentes que o sorvete pode trazer. Então, para vocês terem uma ideia, o sorvete é um dos poucos alimentos
que é quase totalmente absorvido os nutrientes pelos idosos, tá? Porque ele é fácil de digestão, ele já derrete na boca. Então, ele fica muito mais fácil, muito mais leve e é quase que totalmente absorvido. Com esse conceito, presidente, o senhor joga por terra aquele conceito antigo que é absolutamente inadequado, que o sorvete era uma simples guloseima, que não é verdade. Não. Perfeito? Na realidade, nunca foi. Isso aí vem de histórias passadas, né? Exatamente. Não toma sorvete porque vai te dar gripe, certo? Já ouviram falar isso, tá? Agora, vocês já tomaram sorvete sabor vírus? Tá? Não existe. Então, como que vai te causar gripe? Tá? Outros falam que sorvete engorda. Não engorda, aquilo que eu falei agora há pouco. O consumo é muito baixo, não é o sorvete que nos engorda. Eu tomo sorvete todo dia. Eu não tenho cara de obeso. O presidente, o senhor trouxe a pauta aí, um assunto muito interessante. Por exemplo, nessa live que nós estamos conversando, nós somos 3 homens acima de 60 anos. Nós 3. O presidente, acho que não tem 60, hein? Será que não? Que foi? O presidente tem 60 já? Não, 64. 64. Então, nós temos praticamente a mesma faixa etária. E a nossa produtora também, recentemente, entrou no 60. Né? A nossa produtora aí. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, hoje, potencialmente, a pessoa acima de 60 anos já não é mais aquela figura que nós idealizávamos lá no passado, o velhinho, aquela pessoa sentado, não é mais. Jogando dominó. Exatamente. Hoje, por exemplo, nós temos as pessoas acima de 60 anos que correm meia maratona, praticam esporte, lutam judô, jiu-jitsu, fazem atividades. Eu sou uma dessas pessoas, eu acredito que o senhor também, o Caetano. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o sorvete, para essa faixa etária, vai cair muito bem. Inclusive, potencializando programas de entretenimento, de televisão, onde as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre o sorvete. Porque o sorvete é aquilo que o senhor falou, o sorvete é uma coisa nutritiva, é algo que a pessoa, com o tempo, muitas vezes, minha mãe, que faleceu recentemente, mas ela tinha 94 anos, ela adorava sorvete, porque ela podia tomar o sorvete. Alimentos mais sólidos ela já não podia mais, mas o sorvete alimentava minha mãe. Então, acho que o sorvete realmente é um grande catalisador para a faixa etária das crianças, mas hoje a gente já tem que enxergar potencialmente no futuro para as pessoas com mais idade. E é isso que eu enxergo e você conseguiu entender o meu raciocínio. Nós temos que pensar em todos os consumidores, tá? E simplesmente vai mudar a formulação, ou seja, a base do sorvete é a mesma. Você adiciona, tá? Eu não gosto de falar, né? Mas o sorvete não é um remédio, mas ele pode substituir, tá? Com prazer. Você não está tomando uma cápsula, você está tomando o senhor sorvete, tá? Que traz alegria, bem-estar. E você tendo a cabeça boa, o corpo também fica bom. Tá? E o sorvete te dá esse prazer, você sente esse prazer. Tá? E a pandemia, presidente, acabou trazendo uma nova modalidade de comercialização do sorvete. O delivery, que não era hábito do consumidor pedir sorvete no delivery. Procede isso? Só vou te contar. Eu nasci na Argentina, tá? Eu vim aqui com 16 anos, e na Argentina já existia o delivery, na década de 70, que a gente telefonava e o sorveteiro entregava em casa, com casquinha, isso já de bicicleta. Tá? Aí, em 1900, eu estou no ramo desde 1977, e na década de 80, eu fui o primeiro sorveteiro, tá? A ter delivery, tá? Que a gente lançou. Por quê? Porque na Argentina tinha, no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, na época, a internet era discada. Tinha como fazer o pagamento, o teu pagamento era feito na hora da entrega. Enfim, a gente tentou, mas não deu certo, porque o Brasil não estava preparado. E até o ano passado, o Brasil ainda não estava preparado para o delivery. Tá? E a culpa não é do mercado, a culpa é nossa. Tá? Nós que não nos preparamos, nós que não enxergamos o delivery. Eu enxerguei, mas não deu certo. Eu tenho delivery faz anos, mas não está no brasileiro.
O brasileiro está pedindo uma pizza do que pedir sorvete. Então, Caetano, coisa que a gente... Pois não. Caetano, Foi, Cavalcante. você vê como o sorvete é tão interessante, o presidente pode compartilhar essa experiência conosco, é que durante muitos anos, muitos e muitos anos, eu e você, nós íamos a visitar os seus pais em Jacareí, seus pais já não estão mais entre nós, mas Dona Dazinha e o doutor Caetano, nós íamos em Jacareí, e nós nunca deixamos de ir sequer um domingo naquela sorveteria que ficava exprimida lá na praça principal de Jacareí. Você lembra disso? Exatamente. Sorveteria Leal. Sorveteria Leal. Exatamente. Todos os domingos da nossa vida, nós íamos à sorveteria Leal tomar um sorvete. Verdade. Lembra disso? Sorvete de massa. De massa. Então, é o que o presidente está falando. O presidente está dizendo exatamente isso. A Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes, ela está tendo a preocupação de fazer com que o sorvete chegue à mesa das pessoas. Exatamente. Entendeu? Ou através do poste, através do palito, através do delivery. Nada mais democrático, nada mais importante que o sorvete. Por isso o sorvete pode, o sorvete tem que ser consumido, o sorvete tem que ser degustado, tem que ser saboreado, porque é uma indústria que está em desenvolvimento, emprega muitas pessoas. Eu, por exemplo, fui agora fazer sorvete um trabalho... é indulgente, né, Cavalcante? Ele faz companhia para você, ele é indulgente, é prazeroso. Eu fui agora para o interior de São Paulo, para a região de São José do Rio Preto, e eu fui para uma cidadezinha que já fica na divisa de São Paulo com Mato Grosso, chama-se Sudmenuti. Sudmenuti. Eu não conhecia essa cidade. Rapaz, nós paramos, a única fonte de entretenimento na cidade, a cidade tem 7 mil habitantes. Uma das fontes de entretenimento da cidade é exatamente a sorveteria. Na praça. É a sorveteria. É uma sorveteria caseira, ela tem um balcão grande, antigo, tem vários sorvetes ali e tal, de massa. Você tem as cadeiras ali fora, e ali a gente brinca, porque o pessoal brinca, porque fala tudo que você tem que saber na cidade, você vai descobrir na sorveteria. Isso é bom, é o jornal da cidade. É o jornal da cidade. Né? É o jornal da cidade. Então a sorveteria é democrática. É um ponto eu lembro, quando eu fiz a cirurgia, eu tinha a sorveteria, quando morava na Argentina, na esquina de casa. Então, toda hora a gente estava lá. E eu lembro quando eu operei das amígdalas. O que recomendava para a gente tomar? Sorvete. Tá? Você está com tua garganta em carne viva, porque você teve uma cirurgia, e os médicos te recomendam tomar sorvete. Você extrai um dente, tá? Pedem para você tomar sorvete. Só que todo mundo fala que sorvete faz mal, vai te atrapalhar, vai doer garganta, isso aqui. É tudo, vamos falar assim, balela, tá? O que a gente sente que a gente tem que defender nossos produtos, e não é enganação. Inclusive, nós lançamos esse ano o livro Sorvetes Industrializados, junto com o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, tá? Que pertence ao governo do estado de São Paulo. E lançamos demonstrando que o sorvete alimenta, é nutritivo. Foi feito um grande estudo, e inclusive no nosso site, abis.com.br, quem quiser... www.abis.com.br. Isso, quem quiser nos visitar, e lá vai poder, inclusive, baixar esse livro. Tá? Ele está em PDF, onde tem todas as informações desses produtos industrializados, porque todo mundo é contra o industrializado. Mas se não tiver industrializado, a gente vai morrer de fome. Tá? Somos muitos habitantes, e aquilo que eu falo, o sorvete é a cadeia do frio, então ele pode ser consumido em qualquer época do ano, como sobremesa, como prazer, na rua, leva para casa, enfim. É um produto que não tem ninguém que não goste. Tá? Pelo contrário, todo mundo gosta. E tem aqueles produtos para o inverno, tem aqueles produtos para o verão, tá? Você tem aquele produto mais encorpado. Nós também queremos trabalhar as nozes e as castanhas brasileiras dentro dos sorvetes, não só a parte de frutas. Então, é um trabalho que a gente quer de formiguinha, mas é uma formiguinha que não para de trabalhar. Ela vai andando... Caetano, eu só vou reforçar aquilo que o presidente está falando. A minha irmã, uma das minhas irmãs em São Bernardo, teve um período em que ela estava desempregada, e ela começou a fazer o sorvete caseiro, o famoso gelinho, né, presidente? Que é muito comum nas comunidades mais humildes, né? E ela um dia falou para mim, ela falou assim, olha, você não tem ideia, eu não tenho mais tempo de fazer nada, porque como o quintal fica lá, como o portão fica lá na frente, toda hora a campainha toca para me vender sorvete. Toda hora aparece criança aqui perto, eu tenho que ir lá para levar o sorvete, entendeu?
Então, quer dizer, uma fonte de renda, é aquilo que o presidente está falando. Para as comunidades mais humildes, o sorvete hoje, durante essa pandemia, também é uma fonte de renda muito importante. Muito importante. Então, potencializar essas pessoas para que eles façam o sorvete dentro das normas técnicas, né, presidente? Dentro das normas sanitárias, obedecendo às normas técnicas, sanitárias, obedecendo aquilo que o consumidor precisa Protocolo. e com grau de segurança, é fundamental. É isso que o senhor está fazendo, está democratizando o sorvete. É o que a gente tenta, mas a gente ainda consegue, ainda vou enxergar esse crescimento. Eu acredito realmente que a gente dobra o consumo no Brasil, tá? Mas depende da união de todos e do trabalho de todos, tá? E o consumidor enxergar o nosso potencial. Qual é a relação entre o consumo de sorvete de massa e picolés hoje no Brasil, presidente, percentualmente falando? Existe esse número? Existe, mas de cabeça, assim, mas o sorvete de massa é muito mais elevado do que o picolé. O picolé. Tá? Então, você tem o sorvete de massa, o picolé e depois aquele sorvete soft, que é aquele de maquininha de fast food. Perfeito. Que é muito consumido também hoje em dia. Também, muito, mas muito. E esses também sofreram muito com a pandemia, mas muito. Fecharam todas as lojas de fast food. Tá? Por falar em pandemia, presidente, a ABIS tem um departamento jurídico muito atuante, muito competente. Quais são os serviços que o departamento jurídico da ABIS tem oferecido para o empresário do setor sorveteiro nesse momento difícil que a pandemia impactou no negócio? Nós trabalhamos bastante na área dos impostos, tá? Esclarecendo os nossos associados como eles poderiam atuar. Nós temos também o ABIS técnico, que é a área técnica, que tem muitas empresas dentro da nossa área técnica que não são associadas, mas a gente democraticamente quer todo mundo opinando. Então, nós lançamos o padrão de identidade e qualidade do sorvete, do soft também, que é de fast food, e agora estamos trabalhando na autorregulação do setor, tá? Dentro desse ABIS técnico. Depois temos o ABIS serviços, nós temos muito trabalho desenvolvido, nós levamos delegações para o exterior para visitar feiras, congressos. Então, a gente trabalha trazendo informações. Eu sempre falo que o sorveteiro é aquele que, quando começou a escurecer, ele liga a lanterna e daqui a pouco ele liga o farol baixo. A entidade sempre está de farol alto, tá? Com farol de milha ligado. Nós temos que enxergar lá na frente e mostrar para o nosso associado o que está vindo, tá? Quais as novidades que estão vindo. Há uns 4 anos atrás, ou 5 mais ou menos, eu lembro que eu trouxe para eles a ideia do plant-based. Aí me olharam como se eu fosse meio de outro mundo. E hoje todo mundo quer plant-based. Então, olha, eu não entendi, presidente. O senhor falou o quê? Trouxe o quê? A ideia, tá? Eu trouxe para eles o que estava vindo para o futuro, que eram produtos à base de plantas, à base de vegetais. Perfeito. Tá? Então, acharam que é absurdo. E daqui a pouco começou todo mundo quer ter seu sorvete, que não é sorvete. Tá? Que ao invés de leite é no milk. E assim por diante. Você tem o no hambúrguer. Enfim, nós temos... o mundo está mudando. Aquilo que eu falo. A gente tem que acompanhar. E a entidade tem que mostrar os caminhos. Você segue para o lado que você quiser. Para a direita, para a esquerda, segue em frente, desce. O problema é do empresário, mas o nosso dever é mostrar para eles o que está acontecendo e o que está por vir. Que são as Caetano, pois não. Caetano, vou contar um case aqui para o presidente, então. A minha esposa é descendente de japoneses. A minha esposa é descendente de japoneses. E a irmã dela, ela permaneceu no Japão, trabalhou 4 anos, e a irmã dela ficou 12 anos no Japão. Casou-se no Japão com também descendente de brasileiros, os 2 mestiços. E eles juntaram um dinheirinho, com muito sacrifício, compraram uma sorveteria em Ubatuba. Sorvete da Esquimó, compraram a sorveteria em Ubatuba. Tá. E eu fui esse feriado lá para Ubatuba e fiquei observando. Rapaz, não para de parar carro para pegar sorvete. Pega sorvete R$ 2,50, pega sorvete R$ 3,50, pega sorvete R$ 4,50, pega pote de sorvete. Então, a gente teve até que se organizar para a gente poder, porque como tinha uma pista, né, de ciclismo do lado de fora,
A gente tem que se organizar para poder dar uma atenção para as pessoas. Mas o prazer que as pessoas têm de pegar o sorvete. O prazer que as pessoas têm de consumir o sorvete. Então, eles deixaram uma fábrica no Japão, vieram para o Brasil, estão em Ubatuba, trabalhando com sorvete. Então, quer dizer, é uma opção que o sorvete dá para trazer, porque a vida lá fora, para quem trabalha em fábrica, não é fácil. Não é fácil. Então, eles estão acreditando muito nesse produto que é o sorvete. Eles precisam conhecer a BIS. Pois é, importante. Estamos aqui abertos. Por isso que é importante o presidente dizer qual que é o caminho para que essas pessoas conheçam a BIS e o que a BIS pode oferecer para eles, presidente. Eles estão acompanhando o programa, viu? Esse pequeno investidor. O Marcos Assis e o Brian estão acompanhando o programa, por isso que é importante o senhor dar essa informação. Não somente ele, outros empreendedores. Nós trabalhamos nesse sentido. A gente mostra para eles o que está vindo, as tendências. Tá? A gente tem um diálogo permanente, nós temos nosso WhatsApp, as pessoas às vezes entram, mandam seus recados, eu mesmo telefono, eu respondo, ou alguém da equipe, mas a gente é uma equipe enxuta, a gente não quer... A gente já trabalhava em home office 2 anos antes da pandemia. Foi uma maneira da gente economizar em termos de entidade. Você não precisa ter um monstro aqui. Então, todo mundo já trabalhava em casa. Tá? E a gente se reunia uma vez por semana presencialmente. Então, a gente está bem trabalhada essa parte de comunicação, tá? Via online. Então, fazemos vários webinários, a gente mostra para eles o futuro, a gente traz gente para palestrar, nós temos o nosso congresso, enfim, tudo que eles precisarem, podem entrar. Acessem a ABIS, www.abis.com.br, tá? E tirem suas dúvidas e o que precisarem, encaminhem para nós algum pedido ou via e-mail, tá? Que é abis@abis.com.br ou simplesmente pelo WhatsApp. A gente vai estar preparado para lhes responder. Qual que é o WhatsApp, presidente? O WhatsApp qual que é? O WhatsApp é 11... 011. Deixa eu ver se eu lembro. 98593 7578. Certo. 9... que eu moro na Vila Olímpia aqui, estou ouvindo barulho, né? 98593 certo. 7578. Perfeito. Não é 7574, se eu estiver errado... Não é 7574? 98593... Não, esse é o meu. Não. Perfeito. 7578. Por favor, não liguem no meu, liguem no da Abis, por favor. Tá certo. Então, repetindo, qual que é o para ligar? É 11 98593 7578. E se eu estiver errado, no site está o número correto. Perfeito. Presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa data espetacular, criada pela BIS, criada com a sua interferência, com a sua idealização, que é o Dia Nacional do Sorvete. O que representa essa data para o empresário do setor? Tá. Dia 23 de setembro. Quando a gente criou a entidade, que foi em junho de 2002, uma das primeiras ideias foi de criarmos o Dia Nacional do Sorvete para poder nos comunicar com o mercado, com o consumidor, tá? E, obviamente, através dos jornalistas. Tá? Então, tivemos a nossa assessoria de imprensa na época, tudo, e a gente começou a divulgar os benefícios do sorvete. Então, o primeiro mote que a gente teve foi sorvete é alimento. Tá? Depois houve discussões com alguns organismos do governo, e então virou sorvete alimenta. Tá? E então um dos trabalhos foi realmente esse. Nesse dia, o Brasil inteiro, tá? Toda a cadeia produtiva se movimenta para doar sorvete, levar em escolas, levar em hospitais, tá? Vários anos, eu aqui em São Paulo, fomos a áreas da periferia,
distribuindo sorvetes com grandes empresas, levamos os caminhões, e vocês tinham que ver a cara de felicidade da molecada, porque tinha muita molecada que nunca tinha tomado um sorvete na vida. Nunca. Ah, então, aquele prazer, aquele olhar, eu lembro que até eu distribuía o sorvete e o pessoal vinha em bando. Ah, então, eu encostava no caminhão e ficava assim, com a mãozinha, distribuindo sorvete. Mas é um prazer, foi um prazer enorme e a gente tem feito isso quase todo ano. E todas as grandes empresas, fornecedores de matéria-prima, doam matérias-primas para o sorveteiro divulgar o Dia Nacional do Sorvete e também distribuir. Então, uma maneira... Essa movimentação ocorre ainda hoje, normalmente? Normalmente, dia 23 de setembro, a gente tentamos unificar o movimento, mas o Brasil é enorme, como eu falei para vocês. São 5.570 municípios, e como a gente não é um SUS, a gente não tem condições de comandar um trabalho dessa maneira. Então, a gente deixou realmente à vontade, mas todo mundo encaminha comunicados para e a gente divulga o que está sendo feito em cada região. Tá? Então, é um trabalho realmente para o brasileiro entender que sorvete existe, é alimento, é nutritivo, faz bem para a saúde, traz prazer. Então, a gente aproveita o dia nesse sentido. Perfeito. Tá? E tem feito sucesso. Agora só falta algum deputado criar o Dia Nacional do Sorvete, tá? Porque esse foi criado pela entidade. Mas já faz parte do calendário nacional, o Dia Nacional. Já. Todas as mídias aparecem. Tá? Nós temos até vídeo, nós temos a história do sorvete, falando do Dia Nacional do Sorvete. Por falar nisso, sorvete nasceu onde? Na China. Eu tinha dúvida se foi na China, né? Foi na China. Eles juntaram neve, mel e frutas. Olha aí. Aí bateram, tá? Não tinha máquina, mas bateram. Então, dessa maneira que começou o sorvete, há mais de 3.000 anos atrás. Porque a China é um grande consumidor de sorvete hoje, né, presidente? A China é grande consumidora de tudo. Tudo. Você tem 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A classe média são 300 milhões de habitantes, mais do que a gente, e é tudo classe média. E o sorvete chegou no Brasil quando? Foi em 1800 e pouco. Tem a história no site, tá? Boa, mas ótimo, chegou, ótimo. E na época chegou um navio com gelo. Então o pessoal aproveitou a chegada do navio com gelo e começaram as primeiras produções de sorvete, e tinha um horário certo para fornecer o sorvete, porque não tinha freezer na época. Tá? Então a coisa foi assim, foi evoluindo. Ótimo. Hoje não, hoje nós temos a cadeia do frio espetacular. A gente não deve nada a nenhum país do mundo em termos de matérias-primas, em termos de desenvolvimento, em termos de inovação e equipamentos. Tá? O que precisamos é uma economia melhor e que deixe a indústria trabalhar em paz. Tá certo, presidente. Presidente, nosso tempo está... Nós temos mais 4 minutos, 5 minutos. Queria perguntar para o senhor o seguinte: qual é a BIS tem se relacionado muito com a Anvisa. Qual é a importância desse relacionamento com a Anvisa hoje para a entidade? Um relacionamento profissional, onde a gente troca informações, o que é necessário ser feito. Então, é um relacionamento muito bom de troca de informações. Tá? Então, o padrão de identidade e qualidade a gente fez, já apresentamos na Anvisa e agora estamos trabalhando, como falei agora há pouco, a autorregulação para depois apresentar para a Anvisa. E a própria Anvisa, a gente discutir e chegar num comum denominador, tá? A gente poder trabalhar no sentido de segurança de alimentos, tá? De padrão de identidade e qualidade de sorvete, porque tem em todas as áreas nós temos, mas tem muita empresa que fala que está vendendo sorvete e não está vendendo sorvete. Está vendendo água com açúcar e corante. Tá? Então, a gente não considera, você tem que ter o mínimo necessário. Por isso que a gente criou o padrão de identidade e qualidade. Mínimo de gordura, mínimo de sólidos,
mínimo de leite, para você chamado de premium, super premium, um sorvete convencional. Então, nesse sentido, a gente está tentando enquadrar todo o setor para o consumidor final se beneficiar, ficar tranquilo que está consumindo um produto de qualidade. Então, essa relação com a Anvisa é nesse sentido. Tá? Inclusive, quase todo ano, nos nossos congressos, a Anvisa vem para palestrar, colocar as mudanças que estão tendo em termos de rotulagem, em termos de consumo, em termos de embalagens, como que devem proceder. Então, um relacionamento muito positivo para o setor e para o Brasil. Por falar em congresso, que é o CLASH, que é o congresso que a BIS realiza todos os anos, já foram realizadas 5 edições, Congresso Latino-Americano de Helados, sorvetes e helados. Em rápidas pinceladas, qual tem sido o resultado para o setor, os debates, os assuntos colocados em discussão no CLASH, presidente? Aquilo que eu falei agora para vocês, a pergunta é excelente. O que eles mais querem são tendências, e a gente traz as tendências, a gente traz números, tá? Que eles precisam saber. A gente traz as tendências mundiais, que logo, logo vão chegar. Antigamente, as tendências mundiais demoravam 10, 15 anos para chegar no Brasil. Hoje, em meses, já chega. Tá? Essa globalização, a internet tem auxiliado bastante. Tem auxiliado bastante para quem se mexe e pesquisa. Tá? Então, muitos empresários não têm tempo de fazer isso, tá? Porque estão correndo atrás de produzir, comprar, vender, produzir, comprar, vender. Tá? Então, o Congresso faz isso, facilita, a gente filtra as melhores informações para eles. Tá? Então, todo ano tem sido, cada ano, só elogios. E esse ano de 2022, nós já fechamos a parceria com o pessoal da panificação e confeitaria. Então, nós vamos ter o ano que vem a feira FICPAN, a BIS Sorvetes. Então, estaremos juntos e o congresso será online. Nós vamos trabalhar um híbrido. Vai ter um dia ou dois online. Vai ser em julho de 2022. E também presencialmente. Caetano, já que a gente está encerrando, eu quero deixar minhas redes sociais, repórter Carlos Cavalcante, e deixar também aí os parabéns para os sorveteiros e sorveteiras, tá? Nós temos o dia do sorvete, dia 23, e temos que também valorizar os profissionais que levam o sorvete até as nossas mãos, né, presidente? É isso aí. Para todo mundo, inclusive o pessoal de chão de fábrica, que sem eles a gente não seria ninguém, né? Então, aquilo que eu falo, vamos juntar todo esse pessoal, vamos juntar... Vamos unir as mãos aí, tá? Vamos. Presidente, para finalizar, 2022, 20 anos da BIS. O que a entidade vai fazer para celebrar esta data redonda, 20 anos de existência? Bom, 20 anos é a nova feira, tá? E principalmente um livro, contando tudo que a gente fez, a mudança radical que teve o segmento, que nós pulamos de 3 litros para... Chegamos quase a 6 litros, então realmente dobramos em 20 anos, tá? Mas hoje estaríamos muito melhor se não fosse a pandemia, que realmente houve uma queda muito forte, tá? Na área de food service, houve uma queda de mais de 50% no faturamento desse pessoal. Mas já está havendo uma recuperação, né, presidente? Já, está voltando à época pré-pandemia, está voltando. O problema são os custos elevados que estamos tendo, inclusive a parte energética. Tá? Tudo é elétrico. A cadeia do frio é elétrica. Então, é mais uma despesa que estamos tendo bem forte. Mas a gente sobrevive. Presidente, infelizmente, nosso tempo esgotou, encerrou. Eu agradeço muito a sua participação, por ter atendido o nosso convite. Carlos Cavalcante, muito obrigado. Primeiro escalão volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, um abraço a vocês. Um abraço.